Olá, meus irmãos, graça e paz a cada um da Igreja Presbiteriana do Paranoá. Deus abençoe a sua vida. Gostaria de abrir lá no livro de Abacuque. Nós vamos passear um pouco nesse livro. A gente vive momentos difíceis, né? Essa pandemia tocando aí no mundo inteiro, se alastrando. E é uma situação bem complicada, né? Abacuque aqui na sua época, o ano 600 antes de Cristo, aproximadamente, viveu também uma época complicada. Ele encontrou aí ânimo, refúgio, esperança, força, vitalidade no Senhor. E meu objetivo aqui é esse também, encontrarmos aí esperança, ânimo, força no Senhor, em sua palavra. Então que Deus nos abençoe nesse breve estudo. O livro ele é um diálogo. A ideia do livro é o profeta questiona a Deus e Deus responde. A estrutura do livro acontece dessa forma. É mais ou menos a seguinte: Deus, se tu é justo, por que a gente está enfrentando isso? Por que acontece maldade no mundo? Por que o teu povo sofre se tu és justo, se tu és soberano? É mais ou menos como Jó fez ali, questionando a Deus por aquilo que estava acontecendo na vida dele. E Abacuque é também esse homem sensível, um homem que tem zelo pelo povo de Deus, pela glória de Deus. E ele então tem intimidade com Deus para questionar a Deus, para entrar em um diálogo aberto ali, franco, sincero com o Senhor. Então, a primeira parte, o primeiro questionamento está aí no capítulo 1, verso de 1 a 4. A gente não vai ler tudo, eu vou pensar aqui alguns versos que conseguem sintetizar aí, conseguem resumir o que o texto nos fala. Então, a primeira parte é nesse trecho aí, verso de 1 ao verso 4. E o profeta, então, verso 2 diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Qual que é a ideia? O profeta aqui, ele é um homem sensível ao pecado. Então ele vê o pecado no meio do povo de Deus e ele se indigna. E ele então clama a Deus. Ele é um profeta como João Batista, que vê o pecado e denuncia. Tá? Então é nesse sentido que o livro começa, que o texto aqui nos mostra. O profeta ele vai citar aí algumas situações, alguns pecados. Ele fala de violência, verso 2. Ele fala de iniquidade, verso 3. Ele fala de contendas ainda no verso 3, litígios. Ele vai falar de que a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então a injustiça está acontecendo, mas o profeta é sensível. Aqui é a primeira lição para nós. Quando a gente vê o pecado, quando a gente contempla aí a maldade, como o nosso coração se sente? Será que a gente se indigna ao ver a injustiça? A gente se alegra? A gente é indiferente ao que está acontecendo? Que o profeta nos mostra que um coração em Deus, ele se indigna com o mal. Mateus 5:6 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então o profeta já nos dá aqui uma lição aí, um ensinamento que o nosso coração deve ser sensível sim ao pecado, a gente deve se indignar com o mal. Isso faz parte aí do coração que está diante de Deus, um coração transformado, um coração novo. Ele se indigna com o mal, tá? Então, esse é o primeiro questionamento. Deus responde de uma maneira que o profeta não vai gostar muito. Então, a resposta da oração que o profeta faz, que Abacuque faz, Deus responde de uma maneira inusitada, né? E a síntese, o resumo está lá no verso de número 6. Pois eis que suscito os caldeus, ou seja, os babilônicos, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus faz, é como se o profeta falasse na primeira parte: Deus, o teu povo está pecando, a justiça a injustiça está solta, a lei está frouxa, há contendas, litígios, violência, iniquidade, pecado no meio do teu povo e tu não está fazendo nada, Senhor. Tu não é justo. Como é que você pode deixar isso acontecer? E aí Deus diz para ele: eu estou levantando os caldeus. E a ideia é que os caldeus então seriam o remédio aí para o povo de Deus. Essa é a resposta de Deus. E o profeta ele vai ficar alarmado com isso, porque a ideia é que Deus está usando um remédio muito amargo. Deus vai disciplinar o seu povo pelas mãos de um povo cruel, de um exército que maltrata, que mói as pessoas, que machuca,
né? Um povo ímpio, um povo violento vai tocar no povo de Deus. Isso deixa o profeta então mais alarmado ainda. E ele diz o seguinte, verso 12: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, ou seja, os caldeus. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E aí ele expressa da seguinte maneira, verso 13: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Com essa ideia, o profeta fica alarmado, porque Deus vai usar o ímpio para punir o justo, para disciplinar o próprio povo de Deus. Isso então leva o profeta a questionar mais uma vez a Deus. A ideia é a seguinte: muitas vezes a resposta que Deus nos dá da nossa oração não é aquilo que a gente esperava, né? Nós temos a nossa visão aqui humana, a nossa visão terrena muitas vezes, mas Deus é eterno, Deus está lá em cima, Ele tem os seus planos, e se Ele responder de alguma maneira alguma oração nossa, algum pedido nosso, é bênção para nós. Se Ele disser não, é bênção. Deus, Ele disciplina o seu povo, assim como um pai disciplina o seu filho. Deus nos abençoa da maneira que a gente precisa, e não somente com aquilo que a gente quer, que é aquilo que a gente deseja. Então, a segunda lição é essa: muitas vezes a resposta que nós temos das nossas orações não são as coisas muitas vezes que a gente deseja, mas Deus é sábio, Deus é Pai, Deus nos ama, e Deus também nos disciplina. Capítulo 2, o profeta então ele termina dizendo o seguinte: eu vou por-me-ei, verso 1 do capítulo 2, na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele faz como se fosse uma figura de linguagem, que ele vai subir na torre e vai ficar esperando o mensageiro chegar, a resposta da oração dele chegar. E a resposta de Deus é a seguinte, a síntese, né, o resumo, no verso 4: o justo viverá pela fé. Como se Deus falasse: aquele que crê em mim vai viver, eu vou preservar o meu povo, né? Eu amo aqueles que são meus, aqueles que eu justifiquei, esses são meus e eu os preservo. Né? Mesmo que a morte chegue, mesmo que algo nos alcance, nós somos guardados em Deus, né, para a eternidade, para a consumação, e não somente nessa terra. Nós enfrentaremos dificuldades, mas a nossa vida ela é pautada por aquilo que a gente crê. Né? A gente crê no Senhor, nós cremos no Altíssimo, no Eterno, naquele que governa sobre todas as coisas, e a nossa confiança é somente nele. O justo viverá pela fé. Isso nos leva ao Novo Testamento, isso nos leva a ideia de que Cristo pagou pelos nossos pecados, né? Nós cremos em Jesus e a justiça de Jesus é colocada sobre nós. Deus coloca a justiça de Cristo em nós, e aí Deus nos chama de justos, né? Deus fala que os nossos pecados são cancelados. É esse texto aqui que levou o apóstolo Paulo em Romanos e em Gálatas a tocar no ponto da justificação, né? Então a primeira parte da resposta de Deus é essa: o justo vai viver pela fé. Né? Eu vou preservar o meu povo. O povo de Deus não vai ser eliminado. O povo de Deus não vai acabar. Mas a segunda resposta, a segunda parte da resposta de Deus é que Ele vai castigar o ímpio. Né? Isso também nos leva à ideia de que o instrumento que Deus usou, o chicote que Deus usou, né? A vara que Deus usou para disciplinar o seu povo vai ser também atirada no fogo. Deus vai punir os babilônicos. Né? E aí ele começa a dizer um monte de ai. Verso 6, ai daquele que acumula o que não é seu. Verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou seja, fruto de roubo. Verso 12 fala de violência. Verso 15 fala de bebedeira, de bebida. Verso 18 e verso 19 fala do ídolo, né? De uma nação idólatra, e Deus os puniria. Né? Verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. A soberania de Deus é mais uma vez afirmada aqui em tudo o que acontece. Deus é soberano e nós descansamos nessa soberania de Deus. Né? Deus é justo, Deus é santo, Deus se indigna com o mal, Deus pune o ímpio, Deus disciplina o seu povo, e Ele está assentado no seu templo, Ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Depois que Deus então fala que o justo vai viver, que o povo de Deus vai permanecer ainda,
e que o ímpio seria punido, o profeta então volta a entender aquilo que Deus está fazendo, ele entende o plano de Deus e ele começa a orar. Capítulo 3, então, é registrado em uma oração em forma de cântico, um salmo, né, que é colocado aí por Abacuque. E o salmo termina, esse cântico termina lá no verso 17, 18 e 19, que diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. O livro termina com uma exaltação de Deus, com uma confiança no Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto não brote, ainda que os caldeus levem aí tudo, que eles destruam todos os mantimentos, a nossa força é no Senhor, a nossa dependência é em Deus, ainda que essa enfermidade assole aí o mundo, nós somos do Senhor, nós estamos em Deus, e mesmo que passemos para passemos a morte, estaremos com o Senhor para todo sempre. Então as promessas de Deus não são só para essa terra, as promessas de Deus são para além, né? São para a vida eterna e a consumação. Nós esperamos a volta do Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, consuma tudo, restaura todas as coisas, aniquila a morte, aniquila o pecado, expulsa Satanás do nosso meio, e aí sim viveremos eternamente. A vida eterna é lá, e o profeta aqui ele mostra que ele exulta em Deus, que ele se alegra em Deus e não nas coisas materiais, nas coisas dessa terra. Que Deus nos abençoe nessa situação, né? O profeta que começa aqui desanimado, no capítulo 1, ele termina lá no capítulo 3 renovado, animado, porque ele sabe que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus ama o seu povo, que Deus é o Deus da aliança, é o Deus para nós que temos toda a revelação, é o Deus que entregou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados, que nos justifica, que nos dá promessas aí de vida eterna. Que Deus te abençoe. A gente continua por vídeos aí na terça-feira, na quinta-feira, essa é a minha ideia, na terça-feira e na quarta-feira, tá? Deus abençoe você e sua família. Eu gostaria de orar nesse momento por nossa igreja, por você que está aí. Pai, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado porque Tua palavra nos mostra, ó Deus, como devemos enfrentar essas situações. O Senhor nos fala, o Senhor nos mostra que o profeta é indignado com o pecado, que o Senhor nos dê um coração sensível também, que sejamos assim, que não sejamos indiferentes, ó Deus, com a maldade, com a impiedade, ó Pai, que impera nesse mundo, mas que possamos nos indignar e, se for da Tua vontade, ó Deus, que possamos também denunciar o pecado. Abençoa o Teu povo, nos santifica, Pai, se o Senhor tiver que nos disciplinar, amém, Senhor, nos dá um coração quebrantado, um coração maleável, ó Deus, abençoa a nossa igreja, coloca a Tua mão, Teu Espírito sobre nós, ó Pai, e nos ensina, que nós não sejamos como o cavalo, a mula, que precisam de freios e cabrestos, ó Deus, para obedecer, Pai, mas nos ensina em nome de Jesus. Pai, nós pedimos também que o Senhor nos abençoe a nossa família, a nossa igreja, que o Senhor não nos deixe desanimar, que o Senhor não nos deixe, ó Pai, esfriar. Aviva, Senhor, o Teu povo, aviva a Tua obra no nosso meio, ó Deus, nos dá um coração cheio do Senhor, um coração que tem fome de Ti, Pai, que os nossos olhos, a nossa alegria esteja no Senhor. Que essa enfermidade, ó Deus, ela não nos alcance. A minha oração a cada um de nós, às nossas famílias é essa, que essa peste, ó Deus, não chegue até nós, e que se chegar, ó Pai, que o Senhor nos dê força para atravessar, para não sofrermos muito com isso, ó Deus. Sabemos que tudo passa pelas Tuas mãos e nós confiamos em Ti, Pai. A nossa alegria, a nossa confiança é no Senhor e não nesse mundo. Sabemos que passaremos, ó Deus, por esse mundo, que o Senhor nos ensine a vivermos para a Tua glória, buscando a Tua vontade, ó Deus, e totalmente dependentes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Deus abençoe a sua vida,
sua família, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um.